E aí galera, tudo bem com vocês? Há alguns meses eu fiz um vídeo estudando 20 horas sem parar. Naquele vídeo eu estudei por todo esse período para as matérias da universidade. No entanto, a forma de estudo pro Enem é totalmente diferente dessa que eu estudo diariamente para a universidade, principalmente nessa etapa final da preparação. Então eu pensei, por que não gravar um vídeo estudando para o Enem? E olha só quem tá aqui. Nesse vídeo eu vou estudar pro Enem 15 horas sem parar. É um vídeo que vai ser bem legal porque vocês vão me acompanhar durante todo um dia de estudo. Olha aí que maravilha. Também vai ser legal porque nesse vídeo eu vou tentar dar o máximo de dicas práticas para essa etapa final do Enem. Esse desafio é de um colega meu, o Felipe Peroni, e eu vou deixar o link do desafio dele aqui na descrição. É um desafio que é totalmente diferente dos demais, porque, sei lá, ao invés de passar o dia comendo comida laranja, a gente vai passar o dia estudando. Então é um desafio que de certa forma não vai atrapalhar a gente. Então, bora lá galera. Pra me nortear, eu construí essa tabelinha com as tarefas que eu vou ter que fazer ao longo dessas 15 horas. Como eu já falei pra vocês, nessa etapa final não dá mais pra estudar. É uma etapa em que a gente para de estudar matérias novas e foca em trabalhar naquilo que a gente já estudou. Então é uma etapa que, em síntese, a gente tem que dar uma atenção maior aos simulados e às revisões. Então, levando isso em consideração, é justamente isso que eu vou fazer hoje. Eu vou iniciar o dia fazendo um simulado. O simulado, galera, é extremamente importante para o desenvolvimento da gente, justamente porque ele funciona como uma bússola. Uma bússola que aponta para onde a gente tem que melhorar. Além disso, fazer simulados é fundamental para a gente trabalhar uma série de coisas, como a administração do tempo de prova, a resistência, as estratégias que a gente vai desenvolver para a resolução. Então é imprescindível fazer simulados e eu vou iniciar esse dia maravilhoso fazendo justamente isso. Depois que eu terminar o simulado, eu vou iniciar a etapa de revisões. Como eu já falei para vocês, uma das etapas básicas do estudo é fazer um resumo. E esses resumos eles têm um papel muito importante nessa etapa final da preparação. Nessa etapa final a gente deve revisar tudo aquilo que a gente estudou ao longo da preparação. Então hoje eu vou revisar com vocês História e Física. Para isso eu destinei o período de 1h30 até as 7 horas da noite. Depois disso eu vou fazer uma lista de exercícios de Física. E eu vou trabalhar com eletricidade, que é o assunto que eu vou revisar. Após terminar essa lista eu vou fazer uma redação. Ou seja, hoje eu vou fazer duas redações. A redação do simulado e essa redação sobre saúde mental. Ambas vão ser escritas com o modelo de redação que eu desenvolvi para utilizar esse ano. Após fazer a redação, 1 hora é tempo suficiente, vocês vão acompanhar todo o processo, eu vou corrigir o simulado que eu fiz pela manhã. Uma das etapas mais importantes é essa, corrigir os nossos erros. É pegar aquele simulado e rever as questões que eu errei. O simulado fez a parte dele, ele mostrou onde a gente tá errando, então a gente deve trabalhar esses erros. E eu vou finalizar fazendo isso, corrigindo o simulado. Sim, galera, se vocês perceberem aqui nessa tabelinha, a gente tem mais de 15 horas de estudo. Tá passando um pouquinho justamente porque eu tô levando em consideração o deslocamento daqui até o local que eu vou fazer o simulado, o tempo de comer, o tempo de tomar banho. Então eu descontei isso das 15 horas, beleza? E basicamente é isso que eu vou fazer nesse período. Em geral, galera, eu não tomo café da manhã, principalmente por conta da universidade. Eu tenho aula geralmente 7 horas da manhã, então eu acordo 5h40, me ajeito e vou pegar o ônibus. Eu até que poderia acordar mais cedo, acordar às 5 horas, fazer um café e tomar. O problema é que dificilmente eu durmo antes de 1 hora da manhã, então às vezes compensa mais pra mim dormir mais um pouquinho do que acordar só pra tomar café. Isso é algo que eu tô tentando mudar porque eu vejo que não tá me fazendo tão bem. Quem estuda, galera, principalmente na universidade, tem que comer bem. E eu não tô comendo tão bem assim não. São duas coisas que a gente tem que trabalhar muito bem com o Enem: a alimentação e sono. Tudo isso tem que estar muito bem regrado. Going on here? Oh, I would like to buy a hot dog, please. Coming right up. You know, I get the distinct feeling someone doesn't want me around. Come back soon. Então, vou começar, galera. Vou fazer o simulado agora. Em geral, o ambiente que eu escolho para simular são bibliotecas. Eu acredito que bibliotecas, centros de estudos, são os melhores ambientes para simular a prova. Não dá para fazer simulado em casa, no aconchego do nosso lar. O simulado ele deve ser feito em cadeira dura, em um microambiente que simula ao máximo que a gente vai viver lá no dia. Então a gente não vai fazer simulado em cadeira fofinha, em um ambiente que a gente já tá habituado, com geladeira cheia de comida, com banheiro do lado. Não dá. Então eu vou começar o dia fazendo um simulado na biblioteca. Então bora lá começar o dia. Então galera, ali tá a biblioteca e vamos embora.
E olha isso, galera, eu não sei que moleste de arquitetura é essa, mas não parece uma bilola. Eu não consigo ver nada nessa janela além de uma bilola. Uma bilolinha. Pessoal, não pode falar na biblioteca, então vou dublar pra vocês, beleza? A primeira coisa que eu faço é cronometrar o tempo exatamente da mesma forma que eu vou fazer lá no dia da prova. Após isso, eu começo a fazer a prova. Eu sempre começo pela redação. Nunca deixem a redação em segundo plano, galera. Façam ela justamente nesse momento inicial, porque logicamente é o momento da prova que a gente vai ter mais energia. Então a gente tem que usar isso ao nosso favor. Se independente do curso, a redação é a prova mais importante, ela deve ser priorizada. Então usem essa energia inicial para selecionar bons argumentos, boas alusões, enfim. Comecem pela redação. O primeiro passo que eu utilizo para escrever a redação é entender o tema, entender o que a redação quer que a gente fale. É fundamental que a gente gaste os primeiros minutos com isso. Se a gente não entende o tema, a gente vai tangenciar, não tem para onde correr. Então entender o tema é a primeira etapa. Parece besteira, mas muita gente não faz isso e se perde. O tema de 2015, por exemplo, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Não é pra gente falar sobre violência contra a mulher, é pra gente falar sobre o porquê dessa violência persistir, mesmo com tantas leis e tantas medidas contra esse ato. Então, se a gente começa a redação de todo jeito e não entende o que o tema quer da gente, a gente vai se distanciar da redação e perder ponto na competência 2. Nos piores casos, galera, a gente pode até ter a redação zerada. Então, eu sempre inicio a redação entendendo o tema. Entendi? Pronto. O que eu faço agora? Eu separo os meus argumentos. Eu me dou um tempo para pensar quais argumentos eu posso utilizar para falar sobre aquele tema. Eu penso e todos aqueles argumentos que vierem na minha mente, eu vou escrevendo em tópicos. Depois que eu pensei, escrevi todos aqueles argumentos que eu posso abrir mão, eu escolhi os melhores. Os que mais se distanciam do senso comum e parto para o quarto ponto, que é citar as possíveis soluções para aquele problema. A solução é um reflexo do meu argumento. Então, escolhi o argumento e já escrevo uma possível solução para ele. Além disso, eu também coloco no papel todo o repertório sociocultural que vem na minha mente e os contextos que se remetem àquela temática. A persistência da violência contra a mulher. Eu penso na mulher na Idade Antiga, eu penso na mulher na Idade Média, que é justamente uma das raízes do problema tão fixadas. Eu penso na mulher na sociedade brasileira, o patriarcalismo que ditou as relações ao longo do desenvolvimento dessa nação. Penso também em dados percentuais, estatísticas e coloco todos esses dados na folha. Só a partir disso, a partir do momento que eu tenho todos os elementos necessários, eu começo a fazer a minha redação. E nesse ponto eu tenho duas opções. Ou eu escrevo a redação de maneira progressiva, com base nesse repertório que eu selecionei, ou eu escrevo a redação com o modelo de redação que eu desenvolvi previamente. Como eu falei, nesse caso específico, eu vou utilizar o modelo de redação que eu desenvolvi para utilizar esse ano. Depois que eu faço a minha redação, eu deixo ela de lado. Eu nunca passo a redação instantaneamente para a folha de redação oficial. Eu deixo a redação quietinha no canto dela e só depois eu passo ela para a folha oficial. Eu faço isso porque agora, no momento que a gente acabar a redação, tá tudo perfeito e maravilhoso. Só depois de um tempo que a gente lê ela, é que a gente encontra os erros, as palavras repetidas, a falta de coerência, a falta de acentuação. Então eu nunca passo a redação instantaneamente. Faço ela, deixo ela bem de boa e corro para fazer as outras provas. Eu sempre respondo a prova da seguinte forma. Faço 10 questões de uma matéria e 5 de outra. 10 de uma matéria e 5 de outra. Eu sempre respondo assim porque evita que a gente se esgote mentalmente. Além disso, o fato de responder 10 questões de uma matéria e 5 de outra é uma estratégia. Se eu respondo 10 questões de uma prova e 5 de outra, eu estou priorizando a prova que eu estou respondendo as 10 questões. Vocês concordam comigo? Então é exatamente isso. A prova que eu respondo o maior número de questões é a prova que tem o maior peso para o curso que eu quero. Eu tenho que me certificar de que se não der tempo fazer todas as questões da prova, geralmente não dá, as questões que vão sobrar e que eu vou chutar no final não vão ser as que tem o maior peso para minha prova, beleza? Então essa é a minha estratégia para responder a prova e eu sempre me dei muito bem com ela. Quer vir pra cá? Não, mas tem problema não. Assiste? Assiste. Eu conheci a Rádio Menina, Foi? Mas eu vi, não sei, tudo bem. Tá bem? Tô bem, graças a Deus.
quando tiver faltando 1 hora pra prova acabar, eu preciso ligar o meu sinal de alerta, porque é justamente o momento que eu vou passar minha redação pra folha de redação oficial. Então eu paro tudo que eu estiver fazendo e vou passar ela pra folha. Tudo com bastante calma, a letra bem bonitinha, a acentuação e pontuação bem clara. Façam os sinais bem definidos. Tem gente que perde ponto porque o corretor não consegue identificar se é um ponto final ou se é uma vírgula. Outro fator que eu tenho que levar em consideração é que para passar as alternativas pro cartão resposta é mais ou menos 15 minutos. Então tenham noção desse tempo. Não vão começar a passar faltando 10 minutos pra prova acabar não. Acabou, galera. O que é que eu faço? Eu pego a folha de gabarito e corrijo a prova. Vou colocando certo nas questões que eu acertei e errado nas questões que eu errei. Esse gabarito é muito importante e no final do dia eu volto para ele. Então, galera, acabei agora o simulado e bora pra casa comer e continuar. Então, galera, já comi, acabei de tomar banho e como eu costumo falar pra vocês, tá cansado, corre e vai tomar um banho, porque não tem coisa que revigore mais as energias. Então, galera, agora eu vou iniciar a segunda etapa do dia, vou iniciar as revisões. Como vocês sabem, uma das etapas do nosso estudo é fazer um resumo. O resumo, ele tem a finalidade de reunir as principais informações daquele assunto que a gente estudou. E como eu já falei pra vocês, a revisão desses assuntos tem que ser constante. Se a gente estuda hoje, a gente vai pra outro assunto e esquece aquilo que a gente acabou de estudar, a gente vai esquecer. Então a revisão, ela deve ser constante. Nessa etapa final, algo que eu sempre costumo fazer é revisar tudo aquilo que eu estudei. É como se eu pegasse aquelas informações que eu estudei e desse um banho nelas, deixasse tudo bem fresquinho no meu cérebro. Então diariamente eu reviso aqueles resumos que eu fiz ao longo do ano. Ah, Felipe, eu não faço resumos, como é que eu faço para rever o que eu estudei? Eu vou deixar para vocês baixarem aqui na descrição o link de um livro chamado Memorex. Basicamente nesse livro, no Memorex, a gente tem um resumo de todas as matérias que podem cair no Enem. Então lá tem resumo de tudo, tudo bem separadinho. Então eu vou deixar o download dela aqui na descrição e quem sentir necessidade, corre lá e baixa ela que o material é bem bacana. Hoje especificamente eu vou revisar duas matérias, História e Física. E História tá um pouco atrasado. Eu acredito que eu preciso de mais uns 3 dias para revisar tudo. Então eu vou destinar um tempinho maior e hoje eu vou revisar a história do Brasil, lá do período pré-colonial até o final do período imperial. Física eu já tô bem encaminhado nas revisões. Hoje eu vou revisar Eletrodinâmica e Eletrostática e depois disso eu acredito que só vai ficar faltando Eletromagnetismo e Física Moderna. Então bora iniciar a luta. I lost my life, forgot to die. Like any metal flock to die. I can't get metal right. Oh, holy glue. What I know. Oh, it's a sad alright today. What I do? I burnt the sun out of the oh, say good day out of I know you. Um site que eu gosto bastante para revisar a história é esse daqui, galera. É um site que eu lembro que eu utilizava bastante no período que eu estava estudando para entrar na universidade. Então eu achei ele bem legal porque os resumos são muito bem completos e tem tudo bem separadinho. Some far from hell, some far from you. From any sun if I can be. From any sun I run away. You know. Outro ponto que a gente tem que trabalhar nessa etapa de revisão é a leitura ativa. Aquela leitura em que a gente vai atrás dos dados do resumo. Se tiver alguma coisa para acrescentar, a gente vai acrescentar. A gente vê gráficos, a gente vê imagens. O cérebro da gente, galera, reage muito bem a imagens. Então sempre que der, é interessante que a gente crie um cenário físico daquilo que a gente tá lendo. Os portugueses praticavam escambo com as tribos africanas. Se eu recrio uma imagem disso, ou se eu visualizo, a chance dessa informação fixar no meu cérebro é muito maior. Então quando vocês forem ler, principalmente nessa etapa de revisão, leiam ativamente. Não dá pra ler de forma passiva, só recebendo a informação. Dark circles in the classroom. Cheats and leave the kids alone. Hey, teachers,
Lifting Pessoal, acabei a história e pensa um negócio que eu faço com prazer estudar a história. O peso dessa matéria pra prova, galera, é gigante. Não existe matéria mais abrangente e mais importante pra prova do que a história. E quando eu falo pra prova, eu não tô falando só da prova de humanas, não. O impacto que essa matéria tem pra redação é enorme. Um aluno que estuda história desenvolve uma capacidade de argumentação fora do normal. Consegue falar sobre qualquer tema. Até uma boa prova de linguagem dá pra ser feita só com os conhecimentos adquiridos dessa matéria. Então é uma matéria que deve ser muito bem estudada. Agora a gente vai para nossa amiga física. Muitas pessoas me procuram desesperados falando que tem uma dificuldade absurda para aprender física, que não aprende de jeito nenhum. Ah, Felipe, tô tão triste. Vou fazer a prova do Enem e não estudei quase nada de física. O ponto da questão é, se tu tem dificuldade em aprender física, não necessariamente isso quer dizer que tu tenha que estudar física. Quando a gente fala de física, a gente tem que avaliar 3 pontos: o peso da matéria pro curso que eu quero, a recorrência dos assuntos na prova e a dificuldade deles. Quais são as matérias que eu mais tenho que estudar, Felipe? As matérias de maior peso, maior recorrência e dificuldade. Até porque tu tem que sanar essa dificuldade. Galera, se a matéria tem um peso grande, cai todo santo ano no Enem, tu pode ter dificuldade? Não, tu pode se estrangular, mas obrigatoriamente, se tu quiser ter uma nota alta, tu tem que estudar. Então essa matéria, galera, tem que virar top 1 no teu planejamento. É o que tu mais vai estudar. Agora tem um assunto de física ruim, chato de verdade, que cai uma vez ou outra na prova e tem ano que nem cai. Pra que, moleque, tu vai estudar isso? Quebrar a cabeça 2, 3 semanas, quem sabe um mês, pra quiçá cair uma questão na prova. Então tem assuntos que vocês não precisam estudar, porque estatisticamente não vai modificar em nada a tua nota. E quando a gente avalia o peso de física para o curso que tu quer, muitas vezes tu nem vai precisar estudar física. Pode até estudar um assunto, 2 assuntos, mas o impacto na prática não vai ser tão grande. Joãozinho quer estudar direito lá na UFRJ. Lá na UFRJ, redação tem peso 3, humanas tem peso 2, linguagem tem peso 2, matemática tem peso 1 e natureza tem peso 1. Pra que Joãozinho vai gastar 3 meses da vida dele estudando eletrostática e eletrodinâmica, quando ele deve focar e sabendo tudo de humanas e linguagem? Se ele se dedicar em redação, humanas, linguagens e fazer uma boa prova de matemática, pra que esse menino vai estudar física? Se ele focar em biologia e em química, a nota dele de natureza vai ser suficiente para colocar ele na universidade. Agora, se o cara quer engenharia elétrica lá na UFRJ e sente dificuldade em física, ele só tem 2 opções: ou aprenda a mais, se torna bom, ou muda de curso. Porque além de ser prioridade nos pesos da universidade, vai ser o dia a dia do camarada. Então observem isso, estudem estrategicamente e saibam que vocês devem investir a energia e a dedicação de vocês. Pessoal, revisei essa parte de eletricidade e agora eu vou fazer uma lista de exercício. Para isso eu destinei 1 hora, e como são apenas 20 questões, eu vou fazer mais relaxado. Eu não imprimi essa lista de exercícios, galera, então eu vou fazer assim, ó. Vou deixar aqui no computador, ó, e vou fazendo aqui a resposta nessas folhas. Eu vou olhando e vou fazendo. São só 20, então no instante a gente faz. Bora lá. Olha que neurônio bonitinho. É o bebezinho de papai. Beleza, galera, agora são 7h52 e a gente vai fazer uma redação. Como vocês viram, o eixo central da redação que eu vou fazer é saúde mental. É uma temática que nunca foi abordada na prova, então se fosse para apostar em um tema, eu falaria que saúde mental é um tema muito provável para cair na redação desse ano. Então, dentro desse eixo central, o tema de redação que eu vou fazer é desafios para combater a depressão entre jovens no Brasil. Bora lá? Ao longo da minha preparação, uma das estratégias que eu desenvolvi foi essa. Foi a construção de um modelo, um esqueleto de redação que se encaixa em qualquer tema. Eu pensei da seguinte forma: se eu tenho 5 horas de prova para escrever um texto bom e responder 90 questões, o que é que eu posso fazer para conseguir mais tempo de prova? Porque a redação, galera, é muito importante, não tem como negar.
Mas se eu tirar 1000 pontos na redação e for ruim nas outras áreas, eu não chego em lugar nenhum. Então, com o Enem, é necessário ter um equilíbrio. E para alcançar esse equilíbrio, a estratégia que eu pensei foi diminuir o tempo da redação para assim a gente aumentar o tempo das outras provas e conseguir responder as 90 questões. E foi justamente assim que eu desenvolvi essa forma de escrever a redação do Enem. Ao invés de chegar na hora da prova e passar 2, 3 horas quebrando a cabeça tentando escrever a redação, eu construí um modelo previamente que reunisse todos os elementos necessários para ter a nota máxima. E fui trabalhando aquele modelo para que ele se encaixasse em qualquer tema. Essa foi a minha estratégia para trabalhar a redação. Como eu falei pra vocês, pessoal, a finalidade do simulado é apontar para onde a gente tem que melhorar. Se tu faz o simulado, sei lá, 10 questões e deixa elas de lado, tu não tá fazendo nada. Então o que é que eu faço nessa etapa final? Eu trabalho com os erros que eu tive no simulado que eu fiz pela manhã. Eu pego todas aquelas questões que eu errei e vou rever elas. Por que será que eu errei? Então eu revejo a questão, revejo aquele assunto. Muitas vezes eu vejo vídeo de correção, ver outras pessoas respondendo também ajuda bastante. E é isso que eu faço nessa etapa de correção. Então é isso, galera. Agora são 11h15. Deixa eu focar. Pronto, 11h15 e desafio concluído. E meu desafio agora é pra vocês. Vamos ver quem consegue passar 15 horas estudando. Quem aceitar o desafio e fizer, me marca que eu vou estar assistindo e vou postar aqui, beleza? Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que de certa forma ele tenha ajudado vocês nessa etapa final. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo. Tamo junto e valeu!